Tem gente que quando nasce traz um jeito singular e com 6 anos de idade já mostra pro que vai dar. Igual a Mané Pipoca, nascido na Pororoca, criado no Zé Pinheiro, mestrado em capacidade de construir amizade, amigos no mundo inteiro. Mané fazia amizade com padre, com sacristão, com juiz, com delegado, com promotor, escrivão. E não só onde morava, mas por onde viajava, na classe alta e na baixa, e dizia achando graça: melhor amigo na praça do que dinheiro na caixa. Tava num bar da esquina, quando um certo fazendeiro entrou dizendo: eu conheço esse mundão velho inteiro. Mané gritou: é verdade, conhece alguma cidade, mas se tratando de gente famosa que aparece, o sujeito que conhece tá aqui na sua frente. Aí disse: o prefeito de Campina, o governador do estado e o presidente Lula me chama amigo estimado. Só vive mandando e-mail pra eu ir lá passeio, pois quando eu fui prestanista, Dona Marisa comprava as camisas que ele usava e só me pagava à vista. O fazendeiro sorria, debochando de Mané, que disse: vamos apostar que eu vou tomar café junto com o governador, e se você também for eu lhe apresento a ele, e se puder esperar a gente pode almoçar sentados à mesa dele. O fazendeiro apostou uma pajeiro sem medo no cavalo de Mané, e no outro dia cedo seguiram para a capital e na casa oficial entraram pela cozinha. Mané palestrou, comeu e o fazendeiro perdeu o belo carro que tinha. Agora é uma fazenda, exclamou o fazendeiro. Eu aposto no cavalo e na pajeiro ligeiro, para ver se Lula Inácio lhe recebe no palácio onde mora com a família. Mané respondeu: pois não. Entraram no avião e foram para Brasília. E quando foram chegando na casa do presidente, que o segurança viu Mané Pipoca na frente, mandou ele entrar ligeiro, dizendo assim: companheiro, passa aqui por essa entrada. O fazendeiro espiando e Mané Pipoca entrando no Palácio da Alvorada. O presidente já ia saindo para uma audiência, mas ao saber que Mané estava na residência, mandou logo alguém ligar na hora para cancelar a audiência e ficou com o Mané o dia inteiro. E o pobre do fazendeiro mais uma vez se ferrou. Mas aí outra fazenda chamou para apostar. Na base do tudo ou nada, tentando recuperar o prejuízo, e com fé disse assim para Mané: eu viajo dessa vez para no Vaticano vê-lo ser recebido pelo Papa Bento XVI. Mas exijo uma usura, quero vê-lo na verdade aparecer na janela ao lado da santidade e acenar com a mão na hora que a multidão estiver sendo abençoada. Se realizar a prenda, eu perco a última fazenda, embora fique sem nada. Mané nem pestanejou, disse: já tá apostado. E se mandaram para Roma em um dia feriado. Chegaram no Vaticano. Mané disse assim: meu mano, fique nessa praça bela e olhe bem para crer que eu vou aparecer com o Papa na janela. O pobre do fazendeiro ficou numa ânsia louca, o coração disparou que quase sai pela boca. Quando a janela se abriu, Bento XVI surgiu com Mané Pipoca ao lado. Ficaram os dois acenando e o fazendeiro olhando e chorando desconsolado. Ia passando um cidadão andando um pouco ligeiro para visitar a basílica, quando ouviu o fazendeiro perguntar: os olhos seus estão vendo o mesmo que os meus, ou isso é uma novela? Me responda logo, pois, quem são mesmo aqueles dois que estão naquela janela? O homem olhou para a janela e depois para o fazendeiro e disse assim: o senhor só pode ser do estrangeiro, pois está todo apoquentado, o cabelo arrepiado, feito uma galinha choca. Por que essa confusão? O de branco eu não sei não, o outro é Mané Pipoca.
ainda era menino, a primeira vez que vi o cabocão lazarino que nunca mais esqueci. Chamava-se Tranca-Rua, pois quando a vontade sua era fechar a cidade, dava ordem para trancar mercado, bodega, bar, até a casa do padre. 4, 5, 6 soldados, para ele era perdido. Uns saía arrebentado, outros ficavam estendidos, de forma que a cidade não tinha tranquilidade no dia que ele bebia, pois quando se embriagava, dava a gota, bagunçava e prender ninguém podia. Tranca-Rua era um caboclo com 2 metros de altura, os braços eram aqueles toucos, as pernas dessa grossura. Não tinha medo de nada, pois até onça pintada ele sozinho caçava, pegava a bicha de mão, depois com o cinturão dava uma pisa e matava. Isso aí que eu criei me escutando falar do cabra voraz. O tempo foi se passando e eu tornei-me rapaz, mole que só a molesta, até pra ir uma festa eu era desconfiado. Se acaso eu visse uma briga, tinha logo uma fadiga, ficava todo mijado. Hoje quem olha pra mim pensa até que eu tô inchado, pois eu nunca fui assim naquele tempo passado. Eu era um caba mufino, desse do pescoço fino, da cabeça chata e feia. Na região que eu morava, o povo só me chamava de caboré de ureia. Por Aturmangangá, um dia eu me alistei num concurso militar, pois não é que eu passei. Tornei-me então um soldado magro, feio e enfadado. Nem com revólver podia, porém se o chefe mandasse prender alguém que errasse, eu dava a gota, mas ia. Uma certa madrugada eu estava bem deitado, quando chegou Zé Buchada com os olhos arregalados. Foi logo chamando a gente, depois deu parte ao tenente. Relatou o desmantelo. Tranca-Rua ontem brigou, portanto agora o senhor vai ter que mandar prendê-lo. O tenente olhou pra mim, eu tive um abalo. Disse, amanhã bem cedinho você vai lá intimá-lo. Disse isso e foi deitar, eu peguei logo a ficar amarelo e meio cansado. Me deu uma tremedeira, eu digo, é a derradeira viagem desse soldado. E de manhã logo cedo, botei o pé no caminho, saí tremendo de medo e conversando sozinho. Aqui e acolá parava, fazia um gesto, ensaiava o que diria pra ele e saí me maldizendo. 9 horas mais ou menos eu cheguei na casa dele. Fui chegando com cuidado, a porta tava fechada, espiei assim pro lado, vi ele numa latada, tava de um bode tratando, eu fui me aproximando pra perto do fariseu, minha garganta tremia, eu fui disse assim, bom dia, ele nem a respondeu. Eu fui, peguei conversando, me aproximando mais, e ele lá trabalhando, sem me dar nem um cartaz, eu digo,